Boa noite, então. Eu me chamo Luísa Ribeiro e eu faço parte da Liga Acadêmica de Biossegurança em Odontologia da UFSM como membro efetivo. Hoje eu vou falar, então, a respeito dos POPs número 15 e número 16, que são sobre as rotinas em radiologia, e sobre o descarte de resíduos, que estão no Manual de Biossegurança em Odontologia da UFSM, que foi todo realizado pela CBO. Começando, então, pelo POP número 15. Algumas orientações gerais. Primeiramente, então, a gente vai dar sempre preferência pela solicitação de radiografias panorâmicas, porque a gente sabe que as radiografias intrabucais, elas vão estimular a secreção salivar, né? Então, o paciente vai se sentir incomodado, às vezes vai dar vontade de tossir, tudo que a gente não quer. Então, sempre que puder, a gente vai dar preferência pela solicitação das radiografias panorâmicas. Porém, a gente sabe que muitas vezes isso não tem como acontecer. A gente precisa realizar a radiografia intrabucal. Então, caso necessário o exame intrabucal, a gente deve solicitar ao serviço da radiologia. Porque na clínica, a gente deve solicitar ao serviço da radiologia, porque assim a gente consegue evitar uma possível contaminação cruzada. Tipo, o paciente não vai precisar ficar circulando entre a clínica, não vai ter contato com outras pessoas, então a gente sempre vai solicitar ao serviço da radiologia. Porém, em alguns casos também vai ser necessário realizar a radiologia durante o atendimento, principalmente nas clínicas de endodontia. Então, nesses casos, o paciente ele deve ser levado até a sala do raio-x de máscara, exceto, claro, quando ele estiver com isolamento absoluto. E isso sem o avental descartável ou sem o babeiro, né, no caso. E por último, o aluno sempre deve ter um segundo avental para utilizar quando for necessário realizar essas radiografias durante o atendimento. Alguns cuidados, então, com a radioproteção. Primeiramente, então, o número de exposições radiográficas deve ser sempre o mínimo possível, porque quanto menos exposições radiográficas, também vai ser menor o número de chance de contágio, né? Então, sempre o número de exposições deve ser o mínimo possível. Os filmes que vão ser utilizados vão ser o tipo E ou F, que são os mais sensíveis, e o tempo de exposição devem ser utilizados os que são os recomendados, que para crianças de 0 a 12 anos, incisivos e caninos premolares e molares e interproximais de 0,4 segundos e oclusal 0,6 segundos. Em adultos, pré-incisivos e caninos 0,5 segundos, premolares e molares e interproximais 0,6 segundos e para oclusal 0,8 segundos. Então, a gente vai proteger o paciente, primeiramente com o avental de chumbo e com o protetor de tireoide, e por cima, sobre esse protetor e o de chumbo e de tireoide, a gente vai colocar, então, o avental descartável ou o babeiro. Devemos, então, permanecer fora da sala no momento da exposição, ou pelo menos com distância de 1,8 metros do paciente. A gente nunca vai segurar o filme para o paciente, em hipótese alguma. Em situações em que os pacientes são incapazes de segurar, que é geralmente quando são crianças ou pacientes portadores de necessidades especiais, a gente deve solicitar que venha algum acompanhante, e esse acompanhante, então, que vai segurar o filme do paciente. Então, a gente vai disponibilizar um protetor, um avental de chumbo para o acompanhante também. Agora, a respeito do controle de infecção. Então, a gente sempre vai lavar e esterilizar os posicionadores a cada uso. Sempre vamos lavar e esterilizar. Para os filmes radiográficos, nós vamos utilizar barreiras duplas, de um modo que o anel localizador ele nunca vai poder ficar desprotegido. Então, vão ser barreiras duplas e o anel localizador não vai ficar desprotegido. Os filmes vão ser embalados com um plástico transparente e revestidos ainda por uma dedeira, que é uma parte da luva de látex que fica ao dedão. Vamos trabalhar sempre que possível em trios ou duplas, mas preferência por trios. Encapar os braços e os cabeçotes do aparelho de raio-x com saco plástico, ou pode ser o filme PVC também.
A desinfecção do filme ela vai ser realizada com um gás embebido no álcool 70, friccionando todas as faces por cerca de 30 segundos. Quando tiver uma área exposta ao aerossol, a aparelhagem de raio-x vai ter que ser realizada a desinfecção com quaternário de amônia de quinta geração, com biguanida. Porém, se não houver uma área exposta ao aerossol, ela pode ser realizada com álcool 70 mesmo. Para realizar o processamento da radiografia, nós sempre vamos usar sobreluvas e respeitar também sempre o intervalo entre os exames realizados, considerando então o tempo dessa desinfecção do aparelho junto no intervalo. Agora sobre o armazenamento. As radiografias intrabucais, elas devem então ser armazenadas em cartelas plásticas, todas devidamente identificadas, com o nome completo do paciente, a data que foi realizado o exame, tudo isso para facilitar a desinfecção caso haja algum caso de contaminação. E os exames que forem realizados fora da universidade, eles devem ser enviados todos de uma maneira digital, conforme já é recomendado pela Associação Brasileira de Radiologia. Agora, então, a respeito da técnica, como que vai funcionar mais no nosso dia a dia, o passo a passo nas rotinas em radiologia. Aqui tem uma legenda, então, para facilitar o entendimento, que já está lá no manual também, que o A vai ser o auxiliar, que vai estar sem luvas ou com sobreluvas em caso do atendimento em duplas. O SL vai ser o operador com sobreluvas. E o O é o operador já com as luvas de procedimento, ele já vai estar com as luvas de látex. O passo a passo, então, no dia a dia. Primeiramente, então, o auxiliar e o segundo operador vão separar todos os materiais bem certinho, já vão deixar tudo pronto. O filme embalado, os posicionadores, coletes de algodão, sobreluvas, tudo já separado, prontinho, só esperar o paciente. Então, o auxiliar e o segundo operador vão encapar os braços e o cabeçote do aparelho com um saco plástico ou com um filme de PVC, como já foi falado. Vão acomodar o paciente na cadeira, posicionar o avental de chumbo, o protetor de tireoide, e aí por cima desses protetores vai ser colocado o avental descartável ou o barbeiro descartável. Aí então o operador posiciona o filme radiográfico no paciente, o auxiliar e o segundo operador então posicionam certinho o cabeçote, o aparelho, tudo na posição correta. Então depois disso os três retiram-se da sala, o auxiliar e o segundo operador vão acionar o aparelho de raio-x. O operador, então, retira o filme do paciente e já retira a barreira plástica que vai estar no filme, tomando todo o cuidado para não se contaminar e não contaminar o filme. E, por último, vai remover todas as demais barreiras, junto com a barreira do paciente, da mesa auxiliar, e vai descartar tudo no lixo contaminado. Então, daí, o auxiliar e o segundo operador vão remover o avental de chumbo do paciente e o protetor, realizar toda a desinfecção com álcool 70 das superfícies. E, por último, o auxiliar e o segundo operador também vão realizar o processamento do filme, também com as sobreluvas. No mais, seria isso sobre o passo a passo. E o POP número 15. Agora, então, eu vou falar um pouquinho a respeito do POP número 16, que é o descarte de resíduos. Aqui, algumas orientações gerais. Todos os detalhes e maior aprofundamento do fluxo dos resíduos, eles podem ser encontrados no Plano de Gerenciamento de Resíduos e Serviços em Saúde, que é a PGRSS. Todo o manual nessa parte de descarte foi baseado no plano de gerenciamento. E também todo o resíduo produzido em algum atendimento odontológico, ele deve ser separado, acondicionado e identificado de acordo com as suas características, né? Sejam elas físicas, químicas, biológicas, antes dele ser descartado. A classificação, então, de acordo com a PGRSS dos resíduos, ela vai classificar
em 5 grupos, que são o grupo A, B, C, D e E. O grupo A são os resíduos que se encaixam com uma possível presença de agentes biológicos, ou seja, que eles podem apresentar um certo risco de infecção à saúde. O grupo B vão ser os resíduos que contêm substâncias químicas, que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente. O grupo C vão ser os resíduos que são contaminados com radionuclídeos, ou seja, que são provenientes de serviço nuclear ou radioterapia. E o grupo D são os resíduos que não apresentam nenhum risco biológico, químico ou radiológico, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. E o grupo E são materiais perfluorocortantes, sejam eles contaminados ou não. A respeito dos descartes dos resíduos que são produzidos no nosso curso, então, que a gente vai se deparar no nosso dia a dia. A gente vai, então, ter os resíduos potencialmente infectantes, que se encaixariam no grupo A, e na prática do nosso dia a dia, então, seriam luvas, qualquer material que contenha sangue, máscara, touca, propés, e todos eles devem ser, então, descartados em lixeira com sacos brancos, devidamente identificados, como aquele da imagem, com aquele símbolo ali. Também vamos nos deparar com resíduos químicos, que fazem parte do grupo B. Na nossa prática, então, são revelador, fixador, lâmina de chumbo, mercúrio, e eles devem, então, ser descartados nesses galões de plástico coletores, que são devidamente identificados e com tampa rosqueável. Como a gente percebe, na nossa prática odontológica, nós não temos contato com resíduos do grupo C, que seriam aqueles radioativos, né? Então, a gente não tem na nossa prática. Vamos encontrar resíduos comuns, que é do grupo D, como frascos, garrafas, papel toalha, e esses devem ser descartados, então, em lixeiras de saco preto, comum, como esse da foto. E, por último, os resíduos perfluorocortantes, que são do grupo E, agulha, lâmina de bisturi, limas, frascos, ampolas, todos eles devem ser descartados, então, nessas caixas amarelas, devidamente identificadas, que a gente mais conhece como descarpaque. A respeito, então, agora do descarte na prática, algumas orientações mais gerais. Então, no consultório, ou no caso no box, que vai ser para nós lá nas clínicas, devem haver sempre 2 lixeiras, uma com pedal. Uma que vai ser para resíduos do tipo A, que vão ser esses que apresentam risco de infecção, e deve conter, então, sacos brancos com esse símbolo de lixo infectante. E uma outra lixeira também com pedal, que vai ser para rejeitos do tipo D, que são o lixo resíduo comum, também devidamente identificados com aquele símbolo ali, sacos pretos. E também deve conter os descarpaques, né, que são aquelas caixas amarelas para acondicionar os resíduos do grupo E, que são os materiais perfluorocortantes contaminados ou não. Os reveladores, fixadores e lâminas de chumbo, eles devem ser todos acondicionados separados, em recipientes plásticos, rígidos e com tampa rosqueável, todos devidamente também identificados. Os resíduos que contêm mercúrio devem ser acondicionados em recipientes resistentes, ou seja, não pode ser de vidro, e com tampa também devidamente identificados. Os que contêm amálgama devem ser acondicionados em garrafas plásticas vazias, e os medicamentos vencidos devem ser acondicionados em caixas rígidas, também com uma planilha identificando o nome do medicamento e a data de vencimento. A equipe de limpeza, toda devidamente aparamentada, como também já é explicado em um dos pops, vai então fazer a retirada de todos os sacos de lixo das clínicas e vão levar para um depósito temporário. E lá, a partir de lá, então, uma empresa que fica responsável faz a sua coleta final. Os sacos brancos, que são de lixo infectantes, eles devem ser substituídos quando atingirem 2/3 da sua capacidade, ou uma vez a cada 48 horas. E resíduos que são
provenientes de atividades com pacientes que tenham suspeitas ou que são confirmados pela Covid-19, aí eles vão ser enquadrados em uma outra categoria, de acordo com a Anvisa, seria a categoria A1, então eles seriam condicionados em um outro tipo de resíduo. Agora, vai ser para vocês? Agora, então, seria isso a respeito dos POPs no número 15 e número 16, as rotinas em radiologia e do descarte de resíduos. Eu deixo aqui as referências no QR Code, vai direto para o Manual de Biossegurança realizado pela CBO. Os POPs número 15 e 16 vão das páginas 99 a 108. Qualquer dúvida, a gente pode entrar em contato conosco pelo Instagram, @labiofsm, e eu agradeço a atenção.